Vamos dar continuidade, Mateus capítulo 27. Após Jesus estar sendo acusado lá no capítulo 26, do verso 57 até o verso 68, Jesus agora estava sendo acusado pelo sinédrio, pelos religiosos, e agora os religiosos vão levar isso até o governador. Por quê? Porque os judeus não tinham autonomia de condenar ninguém. Tinha que ser pelo Império Romano, né? Pelo governador que administrava. Então, Jesus foi condenado, os romanos que o crucificaram. Mas quem levou ele à condenação foi os próprios judeus. Os judeus o condenaram, Cristo, à morte. E nós vamos ver aqui é a consumação de todas as coisas. A consumação que Cristo fez, o qual ele disse, tetelestai. Nós vamos falar isso mais na frente, que é uma palavra, um termo grego, que tetelestai, quer dizer, eu venci. Vamos lá, Mateus 27. Depois de manhã, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo decidiram matar Jesus. Amarrando, levando, entregaram ao governador Pilatos. Veja aqui que quem leva, porque como falei no começo, os judeus não tinham autonomia de condenar, porque tinha que passar pelos romanos, pelo imperador, por Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata e os principais sacerdotes e os líderes religiosos. Verso 4 dizendo, pequei, pois traí o sangue inocente, e eles, porém, respondendo, o que nos importa? Isso é contigo. Igual Jesus, mesmo Jesus a proferiu, Jesus já trouxe que Judas Iscariotes iria o trair. Agora Judas, com amargura, que ele não se arrependeu, né? Ele não se arrependeu, ele mesmo próprio foi lá levar as moedas, que foi o preço que ele ganhou por entregar a Cristo. E dizendo, pequei, pois traí sangue inocente, e ele, porém, respondendo, o que nos importa isso contigo? Então ele jogou no templo as moedas de prata e atirou e foi se enforcar. E os principais sacerdotes, pegando as moedas de prata, disseram, não é permitido colocar no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Depois se reuniram, compraram-se com elas um campo de oleiro para as sepulturas dos estrangeiros. Verso 8, por isso naquele campo, até o dia de hoje, tem sido chamado campo de sangue. Então, que se cumprisse que fora dito pelo profeta Jeremias, tomando as 30 moedas de prata, em preço que foi avaliado pelos filhos de Israel, e deram pelo campo do oleiro conforme a ordem do Senhor. Então, nós vamos entrar aqui agora, vai ser a condenação, o juízo de Cristo, o julgamento final que Jesus teve. Verso 11. Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou, dizendo, tu és o rei dos judeus. Respondeu, tu dizes. Verso 12. Acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, nada respondeu. Quer dizer, os líderes religiosos que crucificaram Jesus. Por isso que Jesus, eu vim para o que era meu, e os meus não receberam, mas todos quanto receberam, dele o poder de filho de Deus. Então nós lemos todo este evangelho todinho, nós vejamos que em todos os momentos, esses homens negaram Cristo Jesus. Verso 13, perguntou então Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? E Jesus
nenhuma palavra lhe respondeu, de modo que o governador estava muito impressionado. Ora, por acusação da festa, costumava o governador soltar um preso escolhido pelo povo. Tinham então um preso com o conhecido chamado Barrabás. Verso 17. Portanto, estando eles unidos, perguntou-lhe Pilato: o que quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia, por inveja haviam entregado. Então Pilatos, no tribunal, e a mulher mandou dizer: não entregue em questão deste inocente, pois nenhum sonho muito sofri por causa dele. Olha o versículo 20. Versículo 20 aqui, interessante. E os principais sacerdotes e os líderes religiosos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e fizesse morrer Cristo. E de novo ajuntou-se os governadores, dos quais eu solte, responderam Barrabás. Irmãos queridos, veja a hipocrisia desse povo. O mesmo Cristo que quando estava entrando na cidade de Jerusalém, está aqui no capítulo 21, o qual ele exclamava: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem no nome do Senhor. Esta mesma multidão agora estava lá, solte Barrabás e crucifique o Cristo. Né? Até então Pilatos tentou livrar a mão de Cristo, mas aí que vai ver aqui que ele vai lá e lava as suas mãos para que o sangue... Barrabás sabia que Cristo era inocente. E os principais sacerdotes e os líderes religiosos persuadiram a multidão que predisse Barrabás e morresse Jesus. E de novo perguntou os governadores: qual dos dois quereis que vos solte? E eles: Barrabás. E disse Pilatos: o que farei então com Jesus, chamado Cristo? Disse a todo: crucifique-o. Pilatos, porém, perguntou: que mal fez ele? E eles não sabiam mais e clamavam: crucifique-o. Então, veja essa hipocrisia dessa multidão. Os mesmos que estavam ali dizendo Hosana, Hosana nas alturas, na mesma hora estava dizendo: crucifique-o, crucifique-o e crucifique-o. Então Pilatos, quando viu, nada conseguia antes, o tumulto crescia. Pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. Olha o que o povo respondeu. E respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Então soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E o seguiam os soldados dos governadores, conduzindo Jesus à residência do governador. Reuniram-se em torno dele a toda a tropa. E despedindo, cobriram o seu com manto vermelho. E fazendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça, e da mão direita puseram uma vara, e ajoelhando dele se zombando, dizendo: salva, rei dos judeus. Cuspindo nele, tirando a vara, batiam com ele na cabeça. E depois de ter zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas roupas e levaram para ser crucificado. Verso 32. Quando saíram, encontrando um homem sirineu, chamado Simão, que forçaram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, e lançando a sorte, e se cumpriu o que foi dito pelo profeta: repartam entre si as minhas roupas, e sobre a túnica ditam sortes. Assentando-se ali, guardavam, e por cima da sua cabeça colocaram escrito na sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda.
e passando-se, blasfemando, balançando a cabeça, e dizendo: Tu que destrói o templo em 3 dias, destrói, salva-te a ti mesmo. Tu és o Filho de Deus, desta cruz. Irmãos, essas palavras aqui foi as próprias palavras de Satanás. Desde quando Jesus começou o seu ministério, foi a mesma coisa que Jesus, que quando Jesus foi tentado lá em Marcos, em Mateus capítulo 4, disse: olha, tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Quer dizer, querendo que Jesus não consumasse a sua obra na cruz, e agora que ele está pedindo para que ele descesse da cruz, que ele desistisse da cruz, mas ele não desistiu. Tetelestai. Verso 40. Da mesma maneira também os principais sacerdotes e os mesmos da lei, os líderes religiosos, os fariseus, zombavam e diziam: salvou os outros e a mesmo não pode salvar. Ó rei de Israel, desça agora da cruz, cremos nele. Olha, vendo? Veja aqui, é o próprio diabo falando na boca desses homens. E confiou em Deus, livre agora, de fato o ama, disse o Filho de Deus. O mesmo fazia os ladrões que com eles haviam sido crucificados. Desde o meio-dia até a 3ª hora da tarde, houve trevas sobre a terra. Por volta das 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E algum que estava ali ouvindo dizia: ele clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou o vinagre e, pondo na ponta de uma vara, dava de beber. E outros, porém, dizia: deixa, vejamos se Elias vem livrar-o. Jesus, clamando em alta voz, entregou o seu espírito. Nesse instante, o véu do templo rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. Nesse momento, quando Jesus disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, é a mesma palavra que quer dizer tetelestai. Sabe o que quer dizer a palavra tetelestai? Traduzindo do grego para o brasileiro, está consumado, para a língua portuguesa, está consumado. Dívida paga, dívida liquidada, a promissória de dívidas que nós tínhamos foi paga em Cristo Jesus. Por isso nós podemos dizer: tetelestai, eu venci todas as coisas, eu venci a cruz, eu venci todas as coisas. Versículo 55, versículo 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, apareceram-se a muitos. E o centurião que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia acontecido, ficaram atemorizados de ser verdadeiramente este é o Filho de Deus. Estava ali, observando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Então ela estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, José e a mulher de Zebedeu. Verso 57, chegando à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que fosse entregue. E José, pegando o corpo, envolveu num pano limpo e lino e colocou num sepulcro que havia aberto na rocha. Rolou a grande pedra, entregando do sepulcro, e foi embora. Estava ali assentadas em frente do sepulcro Maria Madalena e outra Maria. E no dia seguinte, do dia depois da preparação, os principais sacerdotes, os fariseus, foram falar com Pilatos. Olha o que aconteceu aqui, que eles foram falar. Porque eles ouviram que Jesus iria ressuscitar. É o que eles, olha, vamos guardar os sepulcros, que pode ser que alguns dos seus discípulos venham aqui e leva.
Mas claro que isso não aconteceu, porque depois do terceiro dia o Senhor ressuscitou. Portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não ser acaso do que os seus discípulos vão de noite e furte, dizendo que o povo ressuscitou entre os mortos. Assim o último erro será do que o primeiro. Disse então Pilato: tendes ainda uma escolta, ide, guardai. E acharam-se melhor. Indo eles, montaram a guarda no sepulcro, lacrando a pedra, deixou ali a escolta. Verso 28. Depois do sábado, nascer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Quer dizer, primeiro dia da semana, foi no domingo, Jesus ressuscitou. Houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E sua aparência era como um relâmpago, e suas roupas brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo, porém, dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, não tenha medo, pois eu sei que procurais Jesus, o que foi crucificado. E o anjo, porém, dirigindo-se às mulheres: não tenhais medos, que procurais Jesus foi crucificado. Não está aqui, já ressuscitou. Como havia dito, vinde o lugar aonde jazia. Agora ide imediatamente, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Como havia adiante-vos da Galileia, ali vereis, e tenho dito. Saindo ele apressadamente dos sepulcros, com temor e grande alegria, e correram, anunciava aos seus discípulos. De repente Jesus sai ao encontro, dizendo: salve, e ela aproximou-se, abraçando aos pés, e o adoravam. Então Jesus: não temais, ide fazei e dizei aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá viram. Versículo 11. Quando alguns do guarda iam chegando à cidade, anunciando aos principais sacerdotes e todos que havia acontecido, reunidos com ele, os líderes religiosos decidiram-se por muito dinheiro aos soldados, recomendando, dizendo: viram de noite os seus discípulos enquanto dormiam. Isso chegue aos ouvidos dos governadores, e convenceremos e colocaremos em segurança. E ele, recebendo o dinheiro, já estavam instruídos, espalhando-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Versículo 16. E aos 11 discípulos partiram para a Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado. Quando vieram adorando, alguns duvidaram. Chegou Jesus e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos